Pra mim, uma vergonha, pra mim, uma palhaçada. O Flamengo se aproveitar de algo que provavelmente é ilegal pra contratar um jogador. Salve, galera! Muito tem se falado sobre a volta de Lucas Paquetá ao Flamengo nos últimos dias. E as notícias que têm sido divulgadas têm sido debatidas pela mídia esportiva. Um dos que deu sua opinião sobre o assunto foi o Mauro César. Se liga só no que ele falou. Sobre o Paquetá, né, a gente não pode embarcar nessa, né? Isso é a agenda positiva do Marcos Braz, do pessoal do Flamengo. Quando se fala que o Gabigol pode jogar no Palmeiras, surge essa história do Paquetá. E é importante frisar que a situação do Paquetá é muito grave. Muito grave. A possibilidade de uma punição severíssima, até de banimento no futebol, ela é real. E é muito pouco provável que ele seja punido na Inglaterra e não torne essa punição uma punição global. Então, vocês acham mesmo que um cara, vamos imaginar aqui que fique comprovado, né, ele tem um direito à defesa, ele fala que é inocente e tal. Os ingleses estão lá há meses e meses investigando e vasculhando muitas informações, né, eles têm sobre essa questão dos cartões amarelos que ele teria forçado. Nunca houve isso na Premier League. Há casos de jogador que pegou 10 anos de gancho na Inglaterra, mas jogador de terceira divisão, sétima divisão, jogador de times pequenos ou até bem pequenininhos. Agora não, é um time de Londres, é um time da primeira divisão, ele é o principal jogador dessa equipe, um dos principais, acho que ele, Bowen são os principais. Ele não foi um jogo, foram 4 jogos ali, né? 4 jogos entre 2022 e 2023, e estão pedindo o banimento dele. Ou seja, vai ser julgado por um comitê, não se sabe quando, pode se arrastar por meses, e esse jogador ele pode ser punido por um período imenso, talvez até o final da carreira. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando falo de Paquetá, eu vejo isso como uma agenda positiva, que cria uma expectativa na torcida, e o torcedor é engraçado, né? O torcedor ele não quer... você passa a informação, olha, a situação é essa, essa e essa. Aí você vê coisas, reações assim, não, mas eles vão ter que provar que o Paquetá... Gente, é óbvio que eles vão ter que provar, mas os caras estão montados uma série de evidências para punir o jogador. E, evidentemente, eles não vão querer que um jogador de futebol, seja ele qual for, por conta de um deslize como esse, caso se confirme, né? Sempre colocando na condicional porque ele tem o direito à defesa, ele ainda não foi punido, não houve um julgamento, digamos assim, final, vai contaminar o tal do produto chamado Premier League, que é um produto zilionário. Eles não vão deixar passar em branco. Ah, deixa ele jogar no Brasil, isso não é castigo, isso é prêmio. Você faz uma bobagem, eventualmente, caso ele tenha feito, aí você vai jogar no seu país, no time que te formou, ganhando muito bem, e segue sua carreira normalmente. É como se você cometesse um crime e você saísse daquele país onde cometeu o crime e voltasse para casa e vivesse a sua vida normalmente. E o crime que você cometeu lá? Como já até acontece em alguns casos, o cara mete o pé, né, vai embora e não acontece nada. Mas não acho que vai ser uma coisa tão simples assim, não. A situação dele é bem delicada, bem delicada. Eu acho que isso fica iludindo o torcedor. Com essa história de Paquetá, fica iludindo o torcedor. Esse é um ponto que realmente, para mim, é agenda positiva. Os caras vazaram isso, fica essa expectativa. Aí isso no noticiário acaba até ofuscando um pouco a história do Gabriel, né? Para onde que vai para o Palmeiras, o que ele vai fazer. E sobre o Gabriel, é importante frisar uma coisa: o Flamengo não vai colocar preço no Gabriel, gente. Tá? Não vai colocar preço no Gabriel. É evidente que não vai. O Flamengo vai esperar que alguém entre em contato com o Gabriel, o seu representante, faça com ele um acordo, e aí procura o Flamengo saber de que maneira você me libera ele agora, caso queira agora, caso não queira para o ano que vem. E aí vai haver uma negociação. É muito provável que o Flamengo pergunte: o que você me oferece? E é evidente, ninguém aqui é ingênuo, de imaginar o seguinte: surgiu uma proposta internacional de algum mercado desse aí, do exterior, e o Gabriel aceita a proposta. O Flamengo liberaria por quanto? Por um valor. Por um rival, seja o Palmeiras ou outro time da primeira divisão do futebol brasileiro, é claro que o Flamengo vai dificultar mais. É evidente. Então não vai ter um preço, um selinho com preço. Gabriel, promoção, né? Ali o preço não vai ter. Isso eles vão ter que negociar. E essa negociação, evidentemente, ela vai mudar de acordo com o clube que está interessado. É óbvio isso aí. Isso é evidente. E ele não vai ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá amanhã, inclusive. Além do Mauro, o Pilhado também soltou o verbo e disse tudo o que pensa sobre a situação do Paquetá e a negociação com o Flamengo. Mas antes de ouvirmos o que ele tem para dizer, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para que você possa continuar acompanhando as notícias do nosso futebol por aqui. Bora pro vídeo? Cansado de pagar por 1000 assinaturas de canais diferentes? Com o Gold Card você terá acesso a mais de 2000 canais fechados, séries e filmes. Canais como Sport TV, Premiere e muitos outros para que você nunca mais perca um jogo do seu time do coração. Tudo isso pagando apenas uma vez, sem assinatura mensal.
Clique no link que está no comentário fixado do vídeo e confira. Pra mim, uma vergonha, pra mim, uma palhaçada. O Flamengo se aproveitar de algo que provavelmente é ilegal pra contratar um jogador. Porque, me desculpa, o Paquetá não ia estar querendo voltar pro Flamengo, o West Ham não ia estar querendo negociar o Paquetá, se não fosse muito provável ele ser punido por um envolvimento num caso de aposta esportiva. Então, tem alguma coisa provada contra ele? Não. Mas é uma vergonha o Flamengo fazer uma negociação baseado em algo ilegal. Porque o próprio Flamengo tá reconhecendo, tá todo mundo vendo. Não teria como negociar um jogador como o Paquetá, que ia valer 100 milhões de euros aí pro Manchester City, se esse cara não tivesse achando que ele vai ser punido. E aí, pra mim, é uma vergonha um clube do tamanho do Flamengo se aproveitar de um possível escândalo de envolvimento em aposta esportiva pra negociar um jogador. Pra mim é um escândalo, pra mim é um absurdo. Agora, vamos a uma notícia aí que eu considero absurda e eu tô cagando pro que vão falar. Ah, pilhado, cala a boca, claro que o Flamengo tem que ir atrás do Paquetá. Em notícia que saiu nessa quarta-feira, o Flamengo abriu conversas para repatriar Lucas Paquetá, hoje no West Ham. As conversas tiveram início há cerca de um mês. E segundo a reportagem do GE, as partes envolvidas enxergam com bons olhos a movimentação por diversos fatores. Além de tirar Paquetá do ambiente em que é alvo de investigação, ou seja, sair da Premier League pode favorecer o desenrolar do processo do Paquetá e atenuar uma possível punição, segundo pessoas ligadas ao jogador. Ainda, de acordo com a reportagem, o West Ham só aceita negociar Paquetá se for em compra definitiva. Há 2 anos, o clube investiu 60 milhões de euros no jogador. Eu vou dar minha opinião. Eu acho um absurdo. É um jogador que foi por 9 meses investigado pela Federação Inglesa. Por 9 meses investigado. Depois desses 9 meses de investigação, a Federação Inglesa, ela formalizou uma acusação na justiça contra o Paquetá. O Paquetá, pro Paquetá estar aceitando sair da Europa nesse momento, é porque ele sabe que a probabilidade dele ser punido é muito grande. É muito grande. E aí é um absurdo um clube da dimensão do Flamengo compactuar com uma situação como essa, gente. O jogador está sendo acusado de algo muito ilegal. O jogador, ele está sendo cogitado o banimento do futebol. Ele pode ser banido do futebol por um suposto envolvimento numa fraude em esquema de aposta esportiva. Ou seja, se isso for provado contra o Paquetá, mostra que ele não tem respeito nenhum ao clube que ele está defendendo. E além do mais, pro West Ham tá querendo negociar, pro Paquetá tá querendo negociar, é porque eles sabem que dificilmente ele vai se safar da justiça. E aí dizem, mas pode ser banido do futebol inglês. Não vai. A FIFA não vai compactuar com banimento num lugar e o jogador jogar em outro. E vai ter a cobrança do meio do futebol, inclusive de jogadores que já foram banidos. Teve um jogador que foi banido por 10 anos na Inglaterra que ele falou, se eu fui por 10 anos, o Paquetá tem que ser por 20. Então, é um absurdo um clube do tamanho do Flamengo passar por cima da ética do futebol, deixar o caráter de lado para negociar. Só pode negociar com um jogador como esse se ele provar a inocência dele na justiça. Pelo amor de Deus, se aproveitar de algo que ele pode ser julgado ilegal, algo muito ilegal, o pior que poderia acontecer no futebol, se aproveitar disso para contratar um jogador pro Flamengo, aí me desculpa. Aí os rivais têm todo o motivo para falar. O Flamengo não tem noção de ética. O Flamengo não tem noção de caráter. Isso é a minha opinião. Eu acho um absurdo. Agora, provou inocência. Aí o Flamengo, vai em cima. Agora, tá escancarado para todo mundo que o Paquetá só tá aceitando, que o West Ham só tá aceitando, porque eles sabem, é quase impossível uma vitória na justiça. Essa é a minha opinião. Tecnicamente seria bom pro Flamengo? Maravilhoso. Seria um dos grandes jogadores do Brasil no futebol brasileiro. Agora, acabou então a noção de ética no Flamengo? Acabou então a noção de caráter? Só importa o resultado dentro de campo? Eu, como um cara que me identifico sim com o Flamengo,
eu sou contra. Vamp, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, porque as negociações estão acontecendo. O Paquetá já deu o aval dele, pode fazer negociação, e o West Ham quer vender. Só faltava o Flamengo gastar uma fortuna num jogador que pode ser banido em breve do futebol. E aí, qual sua opinião a respeito dessa novela Paquetá? Acha que ele vai voltar pro Flamengo ou acha que ele vai ser punido pela FIFA? Deixa a tua opinião aí nos comentários e não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para que você possa continuar acompanhando as notícias do nosso futebol por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.